Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse e hoje nós vamos para os capítulos 4 e 5. Mas antes de começar o 4, rapidamente vamos recordar os 3 primeiros capítulos. Então lembra, anteriormente eu falei para vocês sobre as cartas enviadas para as 7 igrejas e aqui resumidamente eu vou falar para vocês novamente. E eu vou deixar também esses slides no vídeo, tá bom? Para depois, se vocês quiserem anotar com calma, é só vocês irem lá no vídeo que vocês vão conseguir anotar. Então, vamos lá. As 7 cartas, as 7 igrejas. Cada carta para uma igreja. Então, lembra? A igreja de Éfeso, que lá foi ressaltado as qualidades dessa igreja, que era uma igreja que tinha um trabalho árduo, que perseverava, não tolerava os perversos, sofreu pelo nome de Jesus sem desistir. Mas houve queixas contra essa igreja, abandonou o amor que tinha no princípio e ela recebeu instruções, se arrependam e voltem a praticar as obras como fazia no início. Então a igreja não foi abastecendo o candelabro com azeite espiritual, não conseguiram manter o fogo, a chama acesa e começaram a agir no automático, com padronizações e perderam o amor verdadeiro, a simplicidade, a essência. Isso muitas das vezes acontece com as igrejas grandes, né? Eles padronizam tudo, fica ali tudo extremamente organizado, padronizado, mas eles perdem a verdadeira essência, a simplicidade. Aí depois fala da igreja em Esmirna, né? Que as qualidades, era uma igreja rica espiritualmente, era uma igreja perseguida, então ela era rica espiritualmente. Era uma igreja perseguida pelos próprios judeus que não aceitaram Jesus. Não houve queixas sobre a igreja de Esmirna, mas eles receberam instruções: permaneçam fiel mesmo diante da morte e receberão a coroa da vida. Aí depois para a igreja lá em Pérgamo, as qualidades: cidade onde estava no trono de Satanás e mesmo assim permaneciam leal em nome de Jesus. Houve queixas também, tolerava no meio pessoas como Balaão, que era o profeta mercenário, e também tinha no meio deles pessoas que seguiam os ensinos dos nicolaítas. Instruções: arrependam-se, ouvirei e lutarei contra eles com a espada de minha boca. O vitorioso receberá o maná escondido e a pedra branca. Aí depois a igreja de Tiatira. Qualidades: amor, fé, serviço e perseverança. Eles estavam em crescimento em todas as coisas. Queixas: permitido a presença de Jezabel, né, o espírito de prostituição, de idolatria. A tolerância fez com que as pessoas fossem corrompidas, eles toleraram demais esse tipo de pessoa. E receberam instruções: se arrependa e abandone a prática dos atos de Jezabel. Ao vitorioso que obedecer até o fim, receberá autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Lá na cidade de Sardes, a igreja lá em Sardes, as qualidades: alguns que não mancharam suas roupas com o mal e andarão com Jesus vestidos de branco, pois são dignos. Queixas: fama de morto-vivo, né? Eram os cristãos zumbi, eles estavam mortos espiritualmente, com ações que não atendiam aos requisitos de Deus, eles vacilaram na vigilância, receberam instruções: agarre-se ao que ouviu e acreditou no princípio, volta lá no amor do princípio, arrependa-se e desperte. Aí depois as 2 últimas igrejas, que representam as igrejas dos fins dos tempos. A Filadélfia representa a igreja do arrebatamento. Não houve queixas contra essa igreja, era uma igreja evangelística que pregava o verdadeiro evangelho. Essa igreja recebeu qualidades: igreja de pouca força. Imagine nos dias de hoje, uma igreja pequena, de pouca força, mas ainda assim obediente à palavra. E não negou o nome de Jesus, porque obedeceu a ordem para perseverar. Será protegida do grande tempo da provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova todos os habitantes da terra, né? Creio que essa é a igreja do arrebatamento. Deus vai poupar essa igreja do tempo de tribulação. Instruções: apeguem-se ao que você tem, para que ninguém receba sua coroa. Ó, presta atenção, coroa, a gente vai falar sobre coroa daqui a pouco. O vitorioso será cidadão da nova Jerusalém, que desce do céu.
E a última, que é a Laodiceia, que representa a igreja ruim dos fins dos tempos. Não houve qualidade para essas igrejas. Ela representa a igreja dos fins dos tempos, é aquela igreja que mistura os costumes, a cultura do mundo com a igreja, porque ela quer atrair irmãos, né? Ela quer atrair, então ela mistura várias coisas do mundo para que as pessoas sejam atraídas para congregar nessa igreja. E é uma igreja que vive em cima do muro, ela não prega o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é aquele que confronta, então ela não quer perder os irmãos, né? Porque muitas pessoas, quando são confrontadas, elas não gostam, elas vão embora, né? Elas não querem ser transformadas. Então essa igreja é aquela que passa a mão na cabeça de todo mundo, porque o que importa para ela é o dízimo, é o crescimento financeiro. Então ela mantém ali todo mundo, aquela igreja morna, que não tem posicionamento e que não prega o verdadeiro evangelho. Queixas contra essa igreja. Igreja morna, nem quente nem frio, se acha rica e próspera e que não precisa de mais nada, não percebe que na verdade é infeliz, miserável, pobre, cega e está nu. Instruções: compre o verdadeiro ouro purificado para ser rico, que é a verdadeira riqueza, que é Jesus, é a palavra. Também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, né? Essas roupas brancas são as vestes da santificação. Por causa do pecado, não estão cobertos pela glória de Deus. Gente, para ver Deus, a glória de Deus, precisamos estar limpos. Precisamos estar no caminho da santificação. Aquele que não se santificar não verá Deus. E colírio para enxergar, para curar a cegueira espiritual. Deus corrige e disciplina aqueles que amam. Arrependam-se, ainda dá tempo. Arrependam-se. E aí agora a gente vai entrar nos capítulos 4 e 5. Então vamos aqui recapitular aquele cronograma que eu passei para vocês no primeiro encontro. Então, ó, os capítulos 1, 2 e 3, que fala as cartas às igrejas, ok, já estudamos. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o capítulo 4 e 5, onde fala da igreja no céu. Bora lá então. Capítulo 4, Apocalipse, versículo 1. Gente, é muito legal esses dois capítulos. Então, o capítulo 4 fala da adoração no céu. No céu tem muita adoração. Então, olha só, versículo 1. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo com toque de trombeta, que é João falando. Ó, presta atenção, gente. Porta no céu e trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Até agora, o que foi que a gente acabou de ler? As cartas às igrejas. As últimas duas representam as igrejas dos fins dos tempos, certo? Então, é como se encerrasse agora. Encerrou essa parte e agora ali o João vai ter a oportunidade, eu creio que isso daqui é uma experiência no arrebatamento que ele teve, para poder ver tudo aquilo que nós um dia veremos. Então aqui teve uma porta no céu, uma porta se abriu no céu, ele teve a experiência do arrebatamento, eu creio nisso, e lá ele teve toda a visão que a igreja de Filadélfia vai ter. E aqui diz, ó, que antes de, que ele viu a porta aberta e aí ele ouviu como um toque de trombeta. E aí, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Então, depois da era da igreja, depois da era da graça, vem o arrebatamento. É onde o noivo se encontra com a noiva nos ares, né? A noiva é a igreja, passa pela porta. Então, até aqui foram os avisos para as igrejas, né? As últimas duas são a dos fins dos tempos. E aí, o João, ele ouve: suba que eu lhe mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. É depois da era da igreja, da era da graça. E a gente vai ver que nos próximos capítulos não tem mais a palavra igreja, porque a igreja estará no céu. A gente vai ver que os próximos capítulos que vão falar sobre a tribulação não fala mais sobre a igreja,
que vai focar aqui na terra, vai explicar tudo o que vai acontecer durante o período de tribulação aqui na terra. Aí no versículo 2, e no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. E João, então, ele chegou lá, foi arrebatado, ele chegou lá no céu, na sala do trono. Versículo 3, aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e jardônio e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Lembra que a gente acabou de falar isso lá nas igrejas? A gente falou, né? Vestimenta branca, a gente também falou de coroa. Então, esses 24 anciãos, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que opiniões se divergem. Nós só saberemos de fato quando chegarmos lá na sala do trono. Mas eu creio que 12 são os apóstolos que representam as igrejas e 12 são representantes da tribo de Israel, né? Que representam a nação de Israel, aquele povo que creu em Jesus, a parte que creu, que serviu a Deus. E provavelmente esses anciãos, né, porque aqui não é relatado nada, não é relatado o nome dos anjos, dos anciãos, de ninguém. Aqui o foco é Jesus, né? Então, se desse aqui nome para qualquer outro ancião, as pessoas quando fossem estudar, já ia começar a idolatrar, falar, não, Moisés era um dos anciãos, né? Aí ia começar a falar e aí pronto, ia perder o foco em Jesus. O foco aqui é Jesus. A gente vai ver isso daqui a pouco nos outros versículos. Então, eu creio que é por isso que não foi dado nome aqui a nenhum dos anciãos. Isso nós veremos quem são eles quando a gente chegar lá na sala do trono. Então, a vestimenta branca são as vestes da santificação, né? E são aqueles que foram coroados porque venceram, porque eles se mantiveram fiéis a Deus. Aí depois no versículo 5, do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Trovões e relâmpagos, estrondos é sinônimo de poder. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus são as 7 características, as 7 manifestações de Deus. Lá em Isaías fala um pouco sobre isso, né? Conselheiro, maravilhoso, poderoso, príncipe da paz. Lá relata quais são as manifestações e as características de Deus. Aí no versículo 6, diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como um cristal. Imagina, gente, tenta imaginar aí. João entrou lá por uma porta, já deu de cara com a sala do trono, aí ele viu no meio lá o trono, no entorno, né, os 24 tronos com os 24 anciãos que estavam vestidos de branco, com uma coroa de ouro cada um. Né? E do trono, do meio do trono, saía relâmpagos, estrondos e trovões, né? Imagine, emanava poder ali, aquele trono central. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são as manifestações, as características de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, cintilante como cristal. Tenta imaginar aí. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos. Eu creio que são 4 seres angelicais, mas eu acho que são umas espécies de anjo diferente, porque depois fala também anjos, né? Mas aqui fala 4 seres vivos. Então eu creio que são alguma espécie de anjo diferente. Cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Então eu creio que aqui, gente, esses seres angelicais, eles refletiam as representações de Jesus, porque lembra lá dos 4 evangelhos? Então, cada discípulo lá, cada apóstolo, ele escreveu para um público específico, querendo mostrar Jesus de uma forma, lembra? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu ali apresentando Jesus como rei, ele estava tentando mostrar ali para os judeus, né, que ele escreveu para os judeus, que Jesus era o rei, era o filho de Davi, né, aí depois mostra no próximo evangelho Jesus como servo, como boi é servo, né, ele veio para servir.
E depois no próximo mostra como homem, ele é filho do homem, ele vem em carne e osso, assim como a gente. E depois mostra como a divindade, né, uma divindade soberana, como a águia que voa. Deixa eu ver aqui o que fala da águia, ó. Isso, como uma águia em voo, né? Então fala de divindade, de soberania. Eu creio que essa parte aqui fala como se esses 4 seres angelicais, aqui tá falando como seres vivos, eles refletissem as representações de Jesus. Porque se for tentar desenhar eles, vai ficar bem feio, né? Porque, ó, cada um coberto de olhos na frente e atrás. Eu até vi já alguns anjos desse pela inteligência artificial e ficou muito feio. Eu não acho que esses seres que ficam lá no céu são feios desse jeito. Eu acho que não. Eu acho que tudo lá é muito lindo e maravilhoso. Então, não sei. Vai que eles refletiam, né, os olhos de todo mundo que estava por lá e até refletiam as representações de Jesus. Porque imagina, João, a porta abriu, ele entrou lá na sala do trono, né? Era muita informação para ele assimilar. No momento só, imagina que a gente entra lá só para ver o que tem, mas depois a gente volta, a gente não fica lá convivendo, né? Imagine você, a primeira impressão que ele teve, igual quando a gente vai em algum lugar, é a primeira impressão que a gente teve. E ele não escreveu aqui nem anjo, então talvez porque esses seres fossem um pouco diferentes dos anjos, ou porque eles estivessem numa posição que refletia ali algo que os outros anjos não refletiam, a gente não sabe direito, só vamos saber quando chegar lá. O foco aqui é Jesus, isso é o que importa. Então olha só no versículo 8. Cada um dos seres vivos tinham 6 asas, olha só que é meio estranho, né? Inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora, dia e noite, repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Lembra da música que eu enviei? Tem a parte que fala: do trono vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando: Santo, Santo, Poderoso. Exatamente essa parte. Aí no versículo 9: cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive... Eita, que eu acho que eu colei errado aqui e repetiu aqui. Eu vou ler na minha Bíblia. Peraí, gente. A gente tá no versículo 9. 9. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Versículo 10. Os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Senhor, o nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Então, olha só. Os anciãos, eles reconhecem que eles não são dignos. E eles colocam as suas coroas diante do trono, né? Como se estivesse dizendo para Jesus: você é o verdadeiro rei, né? Você que é digno de ser coroado, não somos nós, né? Fomos fiéis até o fim, estamos aqui também, né? Ao redor do seu trono, mas nós não somos dignos de ser coroados. O único que é digno é Jesus, que é o Rei dos Reis. Aí a gente já vai para o capítulo 5. Essa parte aqui é onde o Cordeiro abre o livro, é o Jesus. Jesus abre o livro. Então aqui fala, gente, do resgatador, do redentor, que foi Jesus que pagou o preço por todos nós. Eu não sei se vocês já viram algum testemunho ou algo parecido. Quando missionários lá do Nepal ou da África, eles contam as experiências que eles têm em ter que conseguir dinheiro para resgatar, para comprar crianças que foram roubadas pelos aliciadores. E aí esses aliciadores, eles cobram um preço, eles falam: vocês querem resgatar essas crianças, essas mulheres, essas pessoas? Ok, mas cada uma custa $200. E aí esses missionários ficam juntando dinheiro para tentar resgatar. Eles têm que pagar o preço pelas mulheres, pelas aquelas crianças, um por um, para conseguir resgatá-las. É isso que acontece, infelizmente.
E isso foi justamente o que Jesus fez por nós. Mas ele pagou com o seu sangue, ele pagou por mim, por você e por todos nós. Ele foi lá e nos resgatou, ele pagou com o seu sangue. E foi através disso que nós pudemos fazer parte do sacerdócio real. Nós passamos de escravos para filhos. Temos direito ao reino dos céus, ao reino de Deus. Olha o que Jesus fez por nós. Porque quando a gente observa, né, essas histórias que hoje existem, que são reais, a gente fica pensando, nossa, como esses missionários entregam a vida dele, né? Eles fazem de tudo para poder salvar aquelas crianças, aquelas mulheres, daquela escravidão, né? Daquela vida que é horrível. Né, eles sofrem, não tem condições nenhuma de viver ali naquela situação. E aqueles missionários ali, eles se mexem, né? Eles tentam ali de qualquer forma conseguir aqueles valores para poder resgatar, para tirar aquelas crianças, aquelas mulheres da escravidão. E foi justamente o que Jesus fez por nós. Ele pagou o preço, ele nos resgatou. Ele é o nosso redentor. Aí no versículo 1 fala: então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, em algumas versões está escrito rolo de pergaminho, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Eu coloquei até essa imagem aí para a gente conseguir entender, né, o que era esse livro, esse rolo de pergaminho e os 7 selos. Os 7 selos é o que lacrava, o que fechava. Aí no versículo 2, vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então os 24 anciões me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro dos 7 selos. Gente, na Bíblia fala de alguns livros, não é só desse livro, né? Fala do livro da vida, tem outros livros. Esse livro aqui, pelo que eu pesquisei, é como se fosse o livro do juízo, né? É como se explica justamente essa parte de Jesus como resgatador, como redentor. Então, todas aquelas pessoas que foram compradas por Jesus, né? Aquelas pessoas que aceitam ele, que foram compradas, ele pagou a mim, a você, a todo mundo com o próprio sangue dele. Aquelas pessoas, elas são tiradas desse livro, que é o livro do juízo. Pelo que eu entendi foi isso, tá bom? Porque que não é bem claro qual tipo de livro que é esse. Em alguns comentários que eu vi, em alguns vídeos que eu assisti, algumas pessoas falaram isso, mas nós só saberemos também quando chegarmos lá, só quando chegarmos lá que teremos certeza de qual tipo de livro que é esse. Aí no versículo 6, então vi o cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, no meio dos 24 anciões. Tinham 7 chifres, que é sinônimo de autoridade os chifres, e 7 olhos, né? 7, o número da plenitude. Olhos, onisciência, aquele que vê e enxerga tudo, ele é onisciente, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Versículo 7. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Lembra que teve uma canção também que eu mandei anteriormente, né, que falava dos pés de bronze, que estava falando ali de Jesus, que falava também que era para encher as taças, né? Encham as taças. É justamente sobre isso. As taças, elas estavam cheias de orações, ou seja, as nossas orações, elas sobem até o trono. Às vezes a gente fica desanimado, acha que nada vai acontecer, porque naturalmente com os nossos olhos a gente não consegue enxergar. Mas as nossas orações estão subindo até o trono, estão enchendo as taças. Versículo 9. E entoava um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abre os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua,
povo e nação. Então aqui deixa claro, com o sangue de Jesus, com o sacrifício dele, ele nos comprou. Ele comprou todas as pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então Jesus é o nosso resgatador. Quando ele ressuscitou, quando ele apresentou lá o seu próprio sangue, ele pagou o preço, ele pagou as nossas dívidas, nos comprou. Toda aquela pessoa que aceita Jesus, que reconhece o preço que foi pago, porque não foi barato. As pessoas banalizam, né? Ou fazem piadinha, ou se dizem, eu não acredito em nada disso. É porque não tem noção do preço que foi pago. Toda aquela pessoa que tem essa noção, ela passa a ter acesso direto ao trono, porque Jesus é o nosso mediador. Não há outra pessoa, gente. É só Jesus. Cada um de nós somos importantes. Olha o que foi feito para que nós pudéssemos ser comprados. Pensa aí naquelas crianças lá no Nepal que são exploradas sexualmente. Aí chega um missionário, junta o dinheiro, faz de tudo. Às vezes tem que fazer de tudo porque leva o dinheiro, eles não aceitam. E aí eles fazem, imagine a guerra que eles fazem, tudo para poder salvar aquelas crianças, né? Eles enfrentam aquelas pessoas perigosas. Eles se expõem, eles correm risco ali de morrer para poder salvar aquelas crianças. E aí imagine como aquelas crianças se sentem importantes. Elas falam assim, não, então eu não sou um Zé Ninguém. Eu sou alguém que importa, eu sou importante. Eles estão se matando ali, eles estão correndo risco de morte para tentar vir me salvar. Então eu sou importante. Imagine a gente como essas crianças que estão sendo resgatadas. Assim Jesus fez por nós. Todos somos importantes. Então por isso que é tão complexo quando a pessoa fala sobre, quando a pessoa se mata, por exemplo, né? Quando ela comete o suicídio. Por que ela comete suicídio? Porque ela não entende o quão importante ela foi para Jesus, né? Existem vários motivos e tudo mais, eu não vou entrar nisso, mas se a gente tiver essa mentalidade que o preço foi alto, a gente não pode tirar a nossa vida e nem tirar a vida de ninguém. Só Deus põe e só Deus tira a vida. Ninguém pode tirar a vida de ninguém e nem a nossa própria vida. Versículo 10. Tu fizestes dela um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então, de comprados, de escravos, né, passamos para o sacerdócio real. Sabe aquela canção, né, que fala, geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui. São aqueles que decidiram ser os escolhidos. Jesus se entregou por nós e deu essa oportunidade para todos nós. Aquele que reconhece, aquele que aceita, ele passa a ser escolhido. Você tem que decidir. Você não é predestinado a ser escolhido por Deus, porque aqui está bem claro que Jesus comprou todas as pessoas de cada tribo, língua, povo e nação. Basta você reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele é o único mediador, aquele que reconhece o sacrifício, o preço que foi pago, aquele que decide ser escolhido, passa a pertencer ao povo separado de Deus, ao sacerdócio real. Versículo 11. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos. Tá vendo, gente, que aqui fala? Ó, ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. Então aqui também fala de anjos, né? E aí fala também dos seres vivos. Então nós só saberemos como são esses seres vivos quando chegarmos lá mesmo. E dos anciãos. Porque em toda a Bíblia, quando fala, por exemplo, do anjo Gabriel, não fala, né, de um ser vivo feio, de um monte de olho, com olhos nas asas, não fala nada disso, né? Então eu creio que os anjos, eles são bonitos, eles são agradáveis, né, de você ver. Agora, esses seres vivos aqui eu não consegui entender. Só lá em cima mesmo que eu vou entender. Aí no versículo 12, cantavam com forte voz, digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao cordeiro para todo sempre. Então tem mais alguém que é digno de receber louvor ou glória? Não, gente. É por isso que a idolatria é algo tão sério. É por isso que a Bíblia toda condena a idolatria.
porque Ele é o único digno de receber a glória, é só Ele. Não tem outra pessoa. Todas as outras pessoas que passaram por essa terra, elas foram instrumentos nas mãos de Deus, entende? Mas a glória é de Deus, não é das pessoas. Então as pessoas não têm que ser idolatradas. Você não vai a Deus por outras pessoas, você só vai a Deus através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que lê a palavra de Deus, as escamas dos olhos caem. E aí começa a entender que não adianta você fazer promessa, você fazer simpatia, você ter estátuas de gesso na sua casa, você ficar idolatrando imagens, isso não vai te levar a nada. Isso vai fazer com que você deixe Deus chateado, porque ele lá do trono tá olhando e falando: meu Deus do céu, deixei lá a minha palavra para que as pessoas pudessem estudar e ter acesso, e mesmo assim elas praticam idolatria. Parece um povo lá no meio do deserto que recebeu ouro para depois poder usar para as coisas que Deus ia lhe determinar, destinar eles a usar, mas eles pegaram o ouro e fizeram um bezerro de ouro para poder idolatrar ali no meio do deserto, entende? Deus olha, é como as pessoas que praticam idolatria hoje, é como se Deus olhasse para aquele povo lá, os hebreus, no meio de Israel, e falasse: mas não é possível isso, entende? Não é possível que não entendeu. E a gente tem que ter o desejo de que as escamas caiam dos nossos olhos, a gente tem que ter o desejo de que os nossos ouvidos se abram, né? Não é as pessoas ficarem indignadas e falar: meu Deus, como que a pessoa continua fazendo aquilo? Não, é a si próprio, né? Você somente que pode ser transformado. Eu não posso transformar ninguém. Eu não posso convencer ninguém do pecado. É o Espírito Santo que faz isso. Mas as pessoas, elas têm que ter essa noção de que Deus com certeza fica chateado. Com certeza. Porque é a mesma coisa que você explicasse durante um longo período várias coisas para o seu filho e lá no final você vê ele praticando tudo ao contrário. Você não ia ficar chateado, decepcionado e falar: perdi meu tempo. Expliquei. E no final tá fazendo tudo ao contrário. Mas não é possível. Eu creio que é exatamente assim que Deus pensa, né, a respeito das pessoas que continuam praticando a idolatria. É só Ele, é só o Cordeiro que é digno. Ninguém mais é digno. Todas as pessoas que passaram pela terra, que realizaram um bom trabalho, elas foram instrumentos nas mãos de Deus. Elas fizeram o que eram certo, elas estavam ali vestidas com as vestes da santificação e receberão recompensas. Na Bíblia está dizendo, essas pessoas receberão recompensas, mas não é para elas serem idolatradas, glorificadas aqui na terra por outras pessoas. Não é assim que funciona. É Deus que vai dar a recompensa para cada um de nós. Aí no versículo 14, e os 4 seres vivos disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Então é isso. O capítulo 4 é focado na adoração, mostra pra gente que tem muita música no céu, muita música. E o capítulo 5 foca no resgatador, no redentor, aquele que pagou o preço para nos salvar. É só ele que é digno de toda a honra, glória e poder. E então, olha só, aonde que hoje nós nos encontramos dentro do livro de Apocalipse? A gente está aqui no final, no capítulo 3, né? Que são onde fala das 2 igrejas dos fins dos tempos. A gente está na era da igreja, lembra que a gente falou? Da 70ª semana de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Nós estamos aonde? Naquele bloco do meio daquela imagem do Lamartine que eu mostrei para vocês. Nós estamos justamente nessa era da igreja, era da graça, né? É ali o final de Apocalipse 3, onde fala das 2 igrejas dos fins dos tempos. É aí que nós estamos. Por isso que nós somos a geração do arrebatamento, porque agora não demora muito, eu creio que muito em breve, nós já entraremos no capítulo 4, que é onde a porta do céu se abrirá, é onde o noivo vem encontrar com a sua noiva nos ares, é onde nós iremos escutar a trombeta: suba para cá. E pronto, no piscar de olhos subiremos. Aí vai ser o período de adoração, onde a gente terá essa visão de João e a gente vai entender tudo isso que ele viu lá na sala do trono. E depois, a partir do capítulo 6 ao 19, vai ser o período de tribulação. E, gente, uma coisa que precisa entender. Antes do arrebatamento,
quando nós formos arrebatados, receberemos corpos glorificados. Mas antes disso, os mortos ressuscitarão, certo? Porque os corpos dos mortos foi pro pó. Você veio do pó, você vai pro pó. Se você foi cremado, se você foi enterrado, o que aconteceu com o seu corpo? Se ele foi esquartejado, seja lá o que aconteceu, ele foi pro pó. Não existe mais esse corpo. Quando os mortos ressuscitarão, todos os mortos receberão um corpo novo, um corpo glorificado. Porque os mortos que estão no céu estão lá em espírito e em alma, né? O seu corpo físico aqui já era, não precisa mais dele. Pode eliminar e jogar fora. Foi enterrado, foi cremado, não precisa mais. Aí primeiro, antes de nós irmos para o céu e receber os vivos, eu estou dizendo nós porque eu creio que nós estaremos vivos, seremos arrebatados, é isso que eu creio. Mas se eu morrer antes, então eu seria uma morta, né, sem corpo físico, estarei em alma e espírito lá no céu. E quando falo os mortos ressuscitarão, é porque eles terão corpos novos, corpos glorificados, receberão um corpo, né? Então os mortos que estão lá em alma e espírito no céu, receberão um corpo glorificado. E nisso os vivos que estão na terra, os que pertencem à igreja de Filadélfia, a igreja que prega o verdadeiro evangelho, aquelas pessoas que estão no caminho da santificação, serão arrebatados, Jesus ali no ar, e será o encontro do noivo com a noiva, e também receberão um corpo glorificado, e aí também estarão lá nesse período no céu, e aqui na terra será o período de tribulação, onde vai se revelar o anticristo, né, e vai acontecer tudo que a gente vai estudar aí nos próximos capítulos. É isso. Vou então orar para terminar, tá bom? Muito obrigada, Senhor, obrigado por este momento, obrigado pela sua palavra, Senhor. Estamos aqui orando, Senhor, e sabemos que as nossas orações estão subindo e estão enchendo as taças, papai. Queremos ter essa experiência que João teve, papai. Queremos ser arrebatados, papai. Queremos ver a sua sala do trono, Senhor. Nos capacita, nos dê entendimento, Senhor. Nos fortaleça para que a gente continue, permaneça no caminho reto da santificação, papai. Nos limpa, Senhor, nos purifica todos os dias, papai, porque todos os dias nós pecamos, papai. Lava o nosso coração, papai. Lava, limpa, Senhor. Que o seu Espírito Santo nos convença do pecado, Senhor. Que o Espírito prevaleça, papai, sobre as nossas emoções, papai. Que a gente tenha o agir, o falar, o ouvir, o andar, o pensar de Cristo, papai. Queremos te agradar, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Você pagou o preço por nós. Você é o nosso resgatador, é o nosso redentor, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque há muitos anos atrás eu não entendia nada de nada. Eu nem sabia que Jesus tinha pagado o preço por mim, papai, mas hoje eu sei, Senhor, e hoje eu reconheço o preço alto que o Senhor pagou por nós, papai. E é por isso que eu estou aqui compartilhando da sua palavra e me enchendo dela, papai, porque todos precisam saber o alto preço que foi pago por cada um de nós. Não somos pouquinhas pessoas, não somos diminuídas, nós valemos, nós temos valor, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. Cada um, papai, tem valor, cada um é importante, é precioso para o Senhor. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus abençoe, que haja paz, que haja harmonia, que haja Shekinah, que é a presença, que é a glória de Deus em cada lar. O que a Elô falou sobre orar é muito importante, tá, gente? A gente tem que encher as taças. As taças, elas têm que ser cheias. A gente tem que orar aqui um pelos outros. Sempre quando o Espírito Santo trouxer à sua memória a imagem de alguém, é porque você precisa orar por aquela pessoa. Ora. Às vezes, do nada, Deus traz pra mim uma pessoa na minha mente. Eu não tava pensando, nem vi aquela pessoa faz muito tempo. Mas daí eu começo a orar, eu começo a interceder. Deus se agrada quando um intercede pelo outro, tá bom? Vamos interceder um pelo outro, vamos orar, vamos encher as taças, tá bom?